João Pedro Geraldino dos Santos Galvão, nascido em 9 de março de 1992 em Ipatinga, Minas Gerais. Brasileiro, mas naturalizado italiano. Surgiu nas categorias de base do Atlético Mineiro, onde desde a sua formação já chamava a atenção, a ponto de colecionar inclusive convocações para as seleções de base da seleção brasileira. Hoje vamos tratar de um assunto um tanto quanto peculiar, um nome como JP Galvão que só dos meus amigos e conhecidos gremistas ouvirem já sentem calafrios. Quem acompanha bastante o futebol europeu já conhecia o JP Galvão antes mesmo da sua vinda para o Grêmio no meio do ano passado, em 2023. Sabia que ele era um atacante que fez de certa forma até história, teve até uma boa relevância no futebol italiano, e eu acredito que também teria ficado tanto quanto surpreendido pela sua passagem no Grêmio ela ser tão ruim, ser tão abaixo do mínimo que esperávamos. Hoje nesse vídeo vamos tentar entender, rapaziada, por que a passagem de JP Galvão pelo Grêmio foi tão vexaminosa, foi muito abaixo do que talvez a pessoa mais pessimista que conhecia seu futebol poderia esperar. Caso você não me conheça, eu sou o Kaká aqui do canal NTJ Fute, e se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, lhe convido a se inscrever no canal e contribuir para o seu like para ajudar no crescimento desse singeloso espaço. Para você que não conhece muito bem a atuada do canal, eu gosto de analisar futebol de uma forma um pouco mais técnica, uma forma mais analítica, saindo um pouco daquele padrão sensacionalista e folclórico que temos como base aqui no país e tentando analisar os fatos como eles de fato são. Até porque, convenhamos, o futebol sem teoria, sem ideia técnica, tática colocada em prática é circo. Inclusive, antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, eu gostaria de dar um pequeno recado. Se você manja de edição de vídeo ou tem algum tipo de familiaridade com o assunto, lhe convido a me chamar no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, e também está com o link da descrição, pois estamos à procura de um editor de vídeos aqui para o canal. Então me chama ali no Instagram, na DM, pra gente conversar ali um pouquinho mais, eu conhecer um pouco do seu trabalho e a gente ver algumas questões de valores, etc. E aproveitando o frio desgraçado que faz aqui no Rio Grande do Sul e degustando o meu belíssimo vinho, vamos ao vídeo. Como já disse na introdução do vídeo, JP Galvão surgiu nas categorias de base do Atlético Mineiro. Quando subiu para o profissional não ficou nem um ano praticamente completo, pois já arrumou para a Itália, em especial para o Palermo que o contratou. Na época, com recém 18 anos completados, ele era visto como uma promessa da base do Galo, um jogador com passagens nas seleções de base da seleção brasileira, especialmente nas categorias sub-17 e sub-20. Muito jovem, ele acaba por não se firmar no clube italiano e entre idas e vindas começa a somar algumas passagens por empréstimo. O mesmo acaba vestindo as camisas do Vitória de Guimarães de Portugal, do Peñarol do Uruguai. Pasmem, ele veio para a América do Sul jogar no gigante uruguaio, onde inclusive jogou a fase de grupos da Libertadores de 2012. No mesmo ano, também emprestado para o Santos no Brasil, o Estoril Praia de Portugal, até que em agosto de 2014, aos 22 anos de idade, ainda jovem, o mesmo é contratado pelo Cagliari da Itália, onde a sua vida no esporte mudaria para sempre. Vale ressaltar que nessa época, no começo da sua passagem pelo Cagliari, muita gente não sabe, mas o JP Galvão era um jogador de uma característica completamente diferente do que nos acostumamos a ver hoje em dia. Ele atuava muito mais no segundo terço do campo do que exatamente no terço final. Ele era muito mais um médio, meio campista central, numa faixa um pouco mais recuada e não exatamente um avançado. Mas já dessa época se destacando por fazer alguns gols com liberdade para frequentar a grande área. Pelo Cagliari, somando apenas os números na Série A e na Série B do campeonato italiano, ou seja, somando aqui apenas números de pontos corridos, sem contar exatamente torneios mata-matas e etc. O mesmo com a camisa do Cagliari, em 8 temporadas fez 255 jogos, sendo 228 como titular, 84 gols e 19 assistências. Porém, como eu já citei, no começo da passagem ele era muito mais um médio central do que exatamente um avançado. As suas prioridades no campo, as suas instruções, aquilo que ele foi forjado para ser na sua carreira profissional era diferente do JP Galvão que temos de hoje em dia. E a partir da temporada 19-20, frequentando cada vez mais a área e uma faixa mais avançada do campo, ele começou a ter um protagonismo e um nível de importância muito maior para a equipe, sendo inclusive considerado como disparado o jogador com mais recursos técnicos da equipe. E justamente nessa temporada 19-20 é que o homem deslancha. A temporada 2019-2020 foram 36 jogos da Série A italiana e 18 gols no campeonato, que foi o suficiente inclusive para figurar na 7ª colocação da lista dos artilheiros, além de ter deixado mais 4 assistências. Temporada seguinte, 2021, já foram 16 gols em 37 partidas, o suficiente para figurar na 10ª colocação da lista dos goleadores, além de ter somado mais 3 assistências. E na temporada seguinte, inclusive a sua última pelo clube italiano, 21-22, foram 13 gols em novamente 37 jogos, ficando em 13º na lista de artilheiros
e mais 4 assistências. Somente nessas 3 temporadas que eu citei pra vocês, ele fez 110 jogos com 47 gols e mais 11 assistências. Mais da metade dos números foram apenas nessas temporadas, que podemos dizer que foi a sua época de ouro. Como eu já citei aqui algumas vezes no vídeo, aos poucos as suas prioridades e instruções dentro do campo foram mudando, mas uma coisa que é importante ressaltarmos, ele nunca foi um camisa 9, um centroavante de ofício à la Diego Costa, para pegarmos exemplo para a torcida gremista. Na maioria esmagadora das ocasiões, ele foi na verdade um cara de referência, mas com orientação para baixar algumas linhas e ajudar na construção, pois como eu já citei no vídeo, ele sempre foi do elenco do Cagliari enquanto esteve jogando na equipe, o jogador de mais recurso técnico, o jogador mais diferente da equipe. E lembremos, ele jogava no Cagliari, que em condições naturais, no campeonato italiano da primeira divisão, vai brigar do meio de tabela para baixo, para não cair. Ele também chegou a jogar numa dupla de ataque, em especial eu cito o argentino Giovanni Simeone, sim, o filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que também tá bem longe de ser um centroavante à la Diego Costa, mas já é um jogador de mais referência do que o JP. Ele também chegou a jogar num trio de ataque na sua última temporada, que constituía com Simeone de referência, ele jogando preferencialmente na esquerda, e o belga Radja Nainggolan, um jogador até mesmo conhecido de vocês. E um detalhe, na sua temporada 19-20, a temporada mais goleadora, o mesmo brocou 18 gols, certo? Pois bem, o seu parceiro de ataque, Giovanni Simeone, que era de mais referência do que o mesmo, marcou 12. Outra estatística interessante, nessa mesma temporada que ele broca 18 gols, Cristiano Ronaldo pela Juventus broca 31. Por que eu estou citando isso? Pois bem, nessa temporada o Cristiano teve uma média de 6.3 finalizações certas por jogo, enquanto o JP teve apenas 2.4. Ele finalizava pouco por jogo e ainda assim teve números excelentes para um jogador que não é de referência. Em outras palavras, ele nunca foi um centroavante à la Lewandowski, à la Diego Costa nos seus áureos momentos, nunca foi aquele jogador de um toque. Ele até poderia exercer essa função de jogar com um toque, uma cabeçada, uma finalização de primeira, ou apenas ajeitar para finalizar no gol, mas estaria longe de extrair as suas melhores características. Pois bem, após a temporada 21-22, ele é vendido ao gigante Fenerbahçe da Turquia, e que de fato ele fez apenas uma temporada e ela não foi de destaque, pelo contrário, foi abaixo da expectativa. Jogou 20 jogos, 10 como titular, tendo inclusive uma média de 49 minutos por jogo, uma média baixíssima, marcando 4 gols e dando uma assistência. Por lá ele fez dupla de ataque com o atual atacante do Sport Clube Internacional, Ener Valencia, fez também dupla ali com Joshua King, o norueguês, que quem acompanha assiduamente Premier League sabe muito bem quem é, e outro jogador conhecido dos fãs da PL, Michy Batshuayi, atacante belga. Porém, aos poucos ele foi perdendo o espaço e para o técnico na época, Jorge Jesus, muito conhecido de nós brasileiros, ele encontrou a sua dupla ideal em Ener e Batshuayi, com JP Galvão sendo um coadjuvante. Vale ressaltar também que no dia 30 de novembro de 2022, em um amistoso que o Fenerbahçe jogava contra o Rayo Vallecano, JP entra aos 60 minutos de jogo. Porém, após 10 minutos em campo, o mesmo sai devido a uma lesão. A lesão em questão seria o rompimento colateral externo do joelho, devido a uma torção no tornozelo e no próprio joelho, e acabou tirando mesmo ali dos gramados por um pouco mais de 3 meses. Ele volta ali por meados de março e abril e, como já era de se esperar, tem pouca minutagem e acaba não rendendo. E com o fim da temporada europeia, na janela de verão, ali por agosto, julho, ele acaba desembarcando no Grêmio. E como nós já sabemos, a sua passagem foi infeliz. Pelo tricolor gaúcho foram 44 jogos, 3 gols e 1 assistência. E pelos números que eu passei para vocês e até mesmo sensações assistindo alguns jogos antigos, em especial na época de ouro do JP Galvão, tanto no começo da passagem, quando ele era mais jovem, quando era muito mais um meio-campista, um médio central, e aos poucos foi mudando de característica, mudando as suas prioridades no campo, uma coisa eu posso garantir para vocês. Embora a torcida do Grêmio não aceite, tá tudo bem, faz parte, é do jogo, o torcedor ele é passional, mas o JP Galvão, quem acompanhou, sabe que ele está longe de ser um jogador ruim. Pelo menos que eu me recordo, na época de auge do JP, ele nunca chegou a ser cogitado na seleção brasileira, por exemplo. Mas o seu nível na Itália era tão interessante a ponto do técnico da seleção italiana, na época o campeão da Eurocopa, Roberto Mancini, entrar em contato diretamente com o mesmo com o interesse de convocá-lo. E ele acaba se naturalizando italiano, onde inclusive ele jogou apenas um jogo, que foi aquele fatídico jogo contra a Macedônia do Norte, em que ele entra no segundo tempo, a Itália acaba perdendo o jogo e fica fora da Copa de 2022.
Assistindo a entrevista do JP Galvão com o Duda Garbi no canal ali do jornalista, do próprio Duda, é perceptível o quanto o mesmo acabou ficando decepcionado com o seu desempenho no tricolor gaúcho, e que na verdade ele nunca deixou de ser profissional, de continuar treinando, tentando melhorar dia após dia, com o respaldo que recebia, tanto da direção, quanto dos jogadores, quanto do seu comandante Renato Portaluppi. Mas olhando de fora, sem saber exatamente o que acontece nos bastidores, sem ter acesso aos treinos, por exemplo, e etc., pra mim é algo que na verdade já estamos acostumados a ver no futebol, de que simplesmente não deu certo. E que é o mais comum no futebol, jogadores que temos uma certa expectativa não atenderem a mesma. E embora eu ache bem contestável o trabalho da atual gestão gremista, eu não consigo julgar a contratação do JP Galvão, porque base e estofo para contratá-lo você tem. O que eu acho interessante ressaltar é que talvez a interpretação do seu estilo de jogo pode ter sido equivocada por parte dos diretores gremistas, pois como o mesmo cita na entrevista ao Duda, a ideia inicial era o mesmo atuar ao lado do Luizito Soares no restante de 2023 e no ano seguinte, no caso 2024, substituir o mesmo. E apesar de parecer simples, faz parte do futebol, no fim das contas é da bola, jogador vir com uma expectativa e não dá certo. No estudo que eu fiz do JP Galvão e até mesmo assistindo a entrevista dele ao Duda, eu sinto que existem 3 fatores que, como eu sempre digo, não foram definitivos, mas eles com certeza na minha avaliação auxiliaram para sua passagem ser infeliz pelo tricolor gaúcho. E o primeiro ponto deles é justamente a má interpretação do seu jogo. Como eu já falei aqui para vocês, mostrando em números, mostrando talvez em até alguns lances que eu vou tentar deixar aí na tela, e alguns argumentos aqui mesmo que eu já trouxe, talvez até prints ali de aplicativos, etc. Embora no Cagliari ele sempre tenha frequentado bastante a área, ele nunca foi um centroavante fixo. Ele sempre teve liberdade no seu jogo para se movimentar, muitas vezes para construir acionando um companheiro desde trás com passe longo, às vezes partindo para 1 contra 1 com drible, com velocidade, até mesmo quando era mais novo. Por mais que ele tenha desmentido essa questão na entrevista do Duda, e eu compreendo perfeitamente, eu continuo com a minha avaliação de que sim, houve um certo equívoco na leitura de quem é o JP Galvão e como ele poderia contribuir pro Grêmio. E justamente sobre a questão da característica que para mim vem o segundo fator, que é a readaptação ao futebol brasileiro. Se nós entendermos que ele sai do futebol brasileiro sendo um meio armador, muitas vezes até um segundo volante, um médio central, e que vale ressaltar inclusive na pesquisa que eu fiz, em alguns jogos, como por exemplo pelo Peñarol no Uruguai, quando ele joga ali na Libertadores de 2002, o time uruguaio jogava numa espécie de 3-5-2, onde no tripé dos meio-campistas ele era justamente o meia mais recuado, o mais próximo dos zagueiros. Ou seja, não é que seja uma característica diferente, é uma função completamente distinta. Se ele sai do Brasil jogando em uma função e volta jogando em outra totalmente diferente, uma readaptação é muito mais do que necessária. E além disso, como o próprio JP informa na entrevista ao Duda, existe uma clara diferença entre o futebol italiano e brasileiro. Na minha opinião, existe claramente de qualidade técnica dos jogadores, especialmente dos clubes de elite, mas ele cita outro ponto que é muito interessante olhando por um lado mais técnico e tático. Referente a ele, em resumo, o nosso futebol seria mais voltado para o improviso. No contraponto, no futebol italiano, por mais que seja, na minha visão, um futebol muito mais evoluído taticamente, os movimentos e sistemas, segundo o mesmo, que inclusive é algo que eu concordo, são muito mais robotizados, o que naturalmente facilita na leitura e criação de espaços para um jogador criativo. E vale ressaltar que naturalmente, né, segundo a regra do futebol, claro que sempre existem exceções, os meio-campistas, os médios centrais, possuem uma leitura e um conhecimento tático do jogo mais avançado do que os atacantes. Eles possuem mais facilidade para achar espaços, pois é algo que a função literalmente exige, seja com drible, com condução, com passe, com giro, lançamento e por aí vai. Então é natural que você adiantando um jogador desta faixa do campo para jogar um pouco mais da área, ele vai ter alguma coisa de diferente a oferecer. E juntando esses fatores da questão da readaptação, com perdão da repetição da palavra, mas também existe evidentemente uma readaptação, não somente na questão do campo, mas no dia a dia até mesmo da vida pessoal, fora outras questões do futebol, gramados, clima, frequência de jogos e por aí vai. E o que é mais natural e comum de acontecer? Alguns jogadores levarem tempo para se adaptar, ou como em alguns casos, como o do próprio JP Galvão, a adaptação não acontecer. Mas eu diria que além desses dois fatores, existe um terceiro, que talvez para mim seja um pouco mais acima na questão de importância e na questão de protagonismo para que a passagem do JP Galvão tenha sido negativa. Assistindo a entrevista do Duda, eu tive claramente a impressão de que a questão da pressão psicológica, do mental, foi também um fator preponderante. Ser vaiado jogo após jogo, de certa forma até mesmo ser perseguido por parte da torcida do Grêmio, e eu também entendo a indignação, até porque de fato um
jogador com este cartaz, um jogador inclusive com esse preço, olhando para a questão financeira do clube, estava desempenhando muito abaixo do que era esperado. Mas isso na verdade gera, na minha opinião, um impacto, embora na maioria dos casos o jogador ele fala que isso não impacta, que isso na verdade não faça diferença. Na minha opinião faz. No fim das contas somos todos seres humanos e com a pressão jogo após jogo, cara, não tem mental que suporte isso. Mas além disso, acho que vem outro ponto acima dessa pressão externa, a pressão interna. E eu não digo do ambiente do clube, mas do próprio jogador. A pressão do JP Galvão consigo mesmo. Pois segundo o próprio JP na entrevista, o próprio Renato pedia para que o mesmo não se cobrasse tanto. E claro, vindo do seu treinador que possui anos de crônica, tanto quanto o treinador e quanto o jogador, ele sabe mais do que ninguém que aliar desempenho ruim com mental enfraquecido, com pressão psicológica, você não vai a lugar nenhum. E o próprio JP afirmou que a cada jogo, a cada frustração de não fazer um gol, ou até mesmo a cada frustração de nem conseguir finalizar ao gol adversário, cada vez mais ele se cobrava. E que mesmo ele tendo a sensação e recebendo até mesmo feedbacks das pessoas dentro do Grêmio que ele havia feito uma boa partida, a falta da bola na rede ou até mesmo de uma finalização que seja, que lembremos, teve jogos que nem finalizaram a gol, ele teve a oportunidade, isso era um fator um tanto quanto complicado para ele. E eu acho bacana que ele de fato assume os erros, entende o seu desempenho abaixo do que era esperado, exclusivamente como sua própria culpa. Mas também é perceptível que ele trata do assunto com um pouco de mágoa, com um pouco de tristeza. Mas que lembremos, como dito pelo próprio, não foi por falta de apoio e respaldo interno dentro do Grêmio, mas sim pela própria pressão que ele exercia de si mesmo. JP afirma na entrevista que sempre possuiu o apoio e a confiança do seu treinador, do grupo de jogadores e também da diretoria. Enfim, a gente poderia apenas simplificar de que não deu certo, pois como eu sempre falo, no futebol não existe algo definitivo. Às vezes o clube contrata uma estrela com uma alta expectativa e dá errado, às vezes o jogador que não se espera muito acaba entregando muito mais do que a encomenda e se consolidando, enfim, coisas do nosso esporte. E sendo sincero, pra mim, na verdade, é uma pena, pois o JP Galvão, ele possuía e ainda possui, na verdade, cartaz e credenciais de um atleta de alto nível. Fica de qualquer maneira a experiência pro JP Galvão, pra diretoria e para todos nós entusiastas do futebol. Mas é isso, rapaziada, essas são basicamente as minhas impressões referentes à passagem do JP Galvão com a camisa do Tricolor Gaúcho, com a camisa do Grêmio. Você que já conhecia o jogador antes, você realmente tinha a mesma expectativa que eu, que ele poderia chegar e se consolidar como um jogador importante para o futebol brasileiro? Muito obrigado pela atenção, rapaziada, pela audiência e vambora!